Está escrito em Eclesiastes 5, versículos 10 a 13, o seguinte: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também vi que isso é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que a verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Versículo 13: há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Meu irmão, minha irmã, imagine uma casa com 2 pavimentos. No térreo estão todas as demandas visíveis e urgentes, como contas a pagar, metas a alcançar, bens a conquistar, problemas a resolver. É o andar do nosso cotidiano, onde os nossos sentidos dominam, onde o tempo é curto e a pressão é constante. Já o andar de cima abriga o que é eterno, aquilo que é interior, aquilo que é invisível aos olhos, mas essencial, como a nossa fé, valores, a nossa alma, o nosso relacionamento com Deus. Ali reina o silêncio, a reflexão e o discernimento espiritual. Agora, pergunte-se, em qual andar você vive a maior parte do tempo? Em qual deles você toma as decisões mais importantes da vida? Em que nível você define o sucesso e o significado da sua vida? É importante refletirmos. O texto de Eclesiastes 5 é uma confrontação direta ao coração humano, aos nossos corações, que se entrega a ilusões de que ter mais significa ser mais. É um ledo engano. Salomão, com a autoridade de quem experimentou riqueza como poucos na história, declara: quem ama o dinheiro, o que amar o dinheiro, nunca se fartará dele. Pois é, não se trata de uma crítica ao dinheiro, não, mas ao amor desordenado por ele. O apego, o desejo insaciável, a dependência emocional e existencial daquilo, daquilo que deveria ser apenas um meio, mas não um fim. O grande problema não é possuir bens, mas sim ser possuído por eles. Não é trabalhar para sustentar a vida, mas viver para sustentar um estilo de vida sem freios, desenfreado. Quando o coração se rende à lógica do acúmulo, perde-se o equilíbrio. A alma entra em um ciclo vicioso de querer sempre mais, e cada conquista se torna uma escada para outra, e assim a medida do ter nunca enche. E tudo isso sem que haja descanso, gratidão ou contentamento. Esse ciclo Salomão resume de forma cortante quando ele diz: vi que isso também é vaidade, né? Ou em outras versões, não tem sentido, é como correr atrás do vento. Pois bem, voltando à metáfora da casa de 2 andares, nós podemos enxergar nesse contraste uma representação muito clara da luta espiritual entre a carne e o espírito. A carne não significa apenas o corpo, mas, sobretudo, a inclinação natural ao egoísmo, ao imediatismo. Já o espírito representa a parte mais elevada do nosso ser. Representa a nossa conexão com Deus, a nossa consciência, a nossa sensibilidade ao que é eterno.
A maioria de nós, mesmo com boas intenções, vive aprisionada no térreo. As coisas de baixo gritam, a conta bancária, o desejo de reconhecimento, as comparações nas redes sociais, o medo de não chegar lá. Enquanto isso, o andar de cima, ou seja, a nossa alma, permanece esquecido. Sim, o andar de cima permanece esquecido, negligenciado e muitas vezes sem voz para nós. Mas a vida foi criada para ser conduzida de cima para baixo. O que está em cima deve orientar o que está embaixo. O Espírito deve governar a carne. O eterno deve guiar o passageiro. O invisível deve moldar o visível. E aí, quando esta ordem se inverte, surge o caos, a insatisfação, a crônica e a perda de sentido. O grande problema do amor ao dinheiro é que ele não conhece limites. Ele não sabe a hora de parar. A pessoa que ama o dinheiro nunca diz é suficiente, é o bastante, já chega. Não, nunca fala isso. O que começa com uma boa busca por estabilidade, rapidamente se transforma em ambição, depois em ganância e, por fim, em escravidão. Sim, escravidão. O amor ao dinheiro escraviza. E essa busca insaciável rouba a paz. Pessoas trocam a comunhão com Deus por mais horas de trabalho. Trocam o tempo com a família por metas corporativas. Isso é muito comum no sistema atual. Trocam a generosidade por um desejo de sempre guardar mais para si. E, ironicamente, quanto mais tem, menos desfruta. Pois é. Isso tudo porque o amor ao dinheiro rouba a capacidade de contentamento. A capacidade de contentamento é uma das virtudes mais preciosas na vida de uma pessoa. Jesus foi muito claro em Mateus 6:24, quando declarou que ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas ao mesmo tempo. Olha, não há espaço para duas lealdades absolutas no coração do ser humano. Não. Ou buscamos a Deus como fonte de sentido e provisão para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa estrutura, ou colocamos as nossas esperanças naquilo que é passageiro e enganoso. Olha, meu irmão, minha irmã, as riquezas e os bens não são em si mesmos maus, não. São ferramentas, são bênçãos, são meios de provisão e de generosidade. Mas quando se tornam fins em si mesmos, passam a ser perigosos para nós. O que poderia ser um recurso transforma-se em um ídolo. O que poderia proporcionar descanso causa angústia. O que poderia promover a justiça alimenta o ego. E assim, o apego às coisas materiais vai desvirtuando paulatinamente a virtude e intensifica os vícios. É assim. Em vez de liberdade, promove a escravidão. Em vez de gratidão, alimenta a insatisfação. Em vez de fé, gera controle, domínio. E quando a alma se rende a esse estilo de vida, mesmo as pequenas alegrias do andar de baixo, o prazer de uma refeição, o conforto de uma casa bem estruturada, as conquistas profissionais, vão perdendo o seu sabor. É assim, simples assim.
A única forma de resistir ao poder sedutor do materialismo é viver com a alma voltada para o alto. Isso não significa abandonar os compromissos da vida cotidiana, mas reorganizá-los à luz do que é eterno. Significa usar o dinheiro como servo, não como senhor. Significa colocar as decisões financeiras, profissionais e relacionais sob o crivo da Palavra de Deus e da direção do Espírito Santo. Olha, essa vida de cima para baixo é uma escolha diária, uma prática espiritual intencional. Envolve oração, reflexão na Palavra de Deus, simplicidade, contentamento e generosidade. Exige confrontar os desejos do coração e aprender a dizer: já tenho o suficiente para ser feliz. Deus é a minha porção. Quando essa ordem é restaurada, as coisas do andar de baixo são redimidas. O trabalho volta a ter propósito. As posses passam a ser usadas com sabedoria. O tempo passa a ser aproveitado com discernimento. E o coração encontra descanso. Não nas coisas, mas em Deus. O livro de Eclesiastes não é uma denúncia contra o viver terreno, não, mas um chamado à sabedoria. Sim, ele nos mostra que buscar sentido apenas no que é material é um projeto fadado ao vazio. O verdadeiro sentido vem de cima. É quando nós olhamos a vida a partir da eternidade que conseguimos discernir o que realmente importa aqui e agora, aqui no andar de baixo, aqui nas demandas do nosso cotidiano. Portanto, viva de cima para baixo. Essa é a proposta de Deus. Submeta as suas decisões ao Espírito de Deus. Filtre os seus desejos pela Palavra de Deus. Avalie as suas motivações com oração diante de Deus e lute contra o amor ao dinheiro, porque ele jamais satisfará a sua alma. Somente Deus pode fazer isso. Somente a vida orientada pelo alto é capaz de trazer plenitude verdadeira. E Salomão acrescenta aqui no versículo 13: há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dono. Que coisa, que palavra forte, né? Essas palavras são muito intrigantes. Intrigantes para nós que vivemos numa sociedade que transforma rapidamente heróis em vilões e com a mesma velocidade transforma vilões em heróis. Pois é, o sucesso é celebrado, o fracasso é escondido e o acúmulo de bens é frequentemente apresentado como o principal termômetro da realização pessoal, da vitória que aquela pessoa obteve na vida, do sucesso que ele alcançou. Pois é, só que em meio a esse cenário, o texto de Eclesiastes 5, versículo 13, surge como um diagnóstico sóbrio e necessário. Quando ele diz que há riquezas que não libertam, mas que aprisionam, que não trazem alegria, mas geram angústia, que não promovem segurança. Na verdade, promovem ruína. E o sábio Salomão, observando a vida debaixo do sol, como ele repete tantas vezes nesse livro, percebeu um tipo de tragédia existencial que ele chamou de um mal terrível. Um mal terrível vi debaixo do sol. A acumulação de riquezas que acaba se voltando contra o próprio acumulador. Que coisa!
Em outras palavras, aquilo que começou como uma promessa de progresso termina como uma causa de profunda infelicidade. O herói da própria história, narrado aqui por Salomão, trabalhador, esforçado, determinado, transforma-se em um vilão da sua própria alma, sem sequer perceber. Isso é trágico, né? Uma das dores mais profundas da vida não é simplesmente o fracasso, mas o fracasso que surge daquilo que nós julgávamos ser sucesso para as nossas vidas. Esperar que algo nos traga paz e receber em troca inquietação. Lutar por estabilidade e colher ansiedade. Investir a vida naquilo que, no fim, se revela uma perda disfarçada de conquista. Isso é, de fato, muito trágico. E Salomão está descrevendo um tipo específico de reviravolta, quando aquilo que parecia um triunfo se transforma em tormento. Sim, é o empresário que sacrificou a família pelo negócio. E quando chega ao topo, encontra, digamos, solidão. É o profissional que construiu um império, mas perdeu a capacidade de confiar, de descansar. Perdeu a capacidade até mesmo de sorrir, de confiar nos outros. É o homem que acumulou riqueza e descobriu tarde demais que riqueza sem propósito transforma-se em uma prisão luxuosa. As Sagradas Escrituras nunca apresentam o dinheiro como um problema em si. Não. O problema é o coração humano e a sua tendência a depositar fé, confiança, valor e sentido naquilo que não pode salvar, o dinheiro. E o que Paulo chama em 1 Timóteo 6,10 de amor ao dinheiro como raiz de todos os males. Salomão identifica esse mesmo mal quando ele declara que acumular sem sabedoria e sem direção espiritual significa desperdiçar a vida com o que não alimenta a nossa alma. E o dinheiro é assim. O dinheiro, quando mal compreendido, deixa de ser um servo para nós e se transforma em senhor. Ele assume o trono do coração do homem e passa a ditar decisões, a controlar relacionamentos, a moldar valores. E o mais trágico de todos, o dinheiro promete segurança, mas nunca entrega. Verdade. É como areia entre os dedos, vai escapando quando mais se tenta agarrar. Por isso que é um equívoco pensar que nós podemos possuir riqueza de forma neutra. É um ledo engano. Toda riqueza exige direção espiritual. Verdade. Sem ela, os bens materiais facilmente se tornam ídolos, pequenos deuses disfarçados de conquistas. E isso é escravizador. Eles moldam a nossa agenda, o nosso coração, a nossa fé. Por isso que Jesus em Mateus 6,21 disse que onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. O lugar onde nós colocamos as nossas riquezas acaba moldando quem de fato nós somos. E aqui em Eclesiastes 5, no versículo 13, Salomão está denunciando o perigo da acumulação por acumulação, simplesmente, da obsessão por crescimento sem propósito, da busca por sucesso que esquece o que é mais precioso, a nossa alma. Olha, quando o dinheiro é o objetivo final, tudo que não é dinheiro se torna, digamos, descartável, como os relacionamentos, os princípios, os valores, a saúde,
o tempo com Deus. E quando finalmente se chega lá sendo o topo da montanha material, aí descobre-se que não há nada de eterno naquele lugar. E aquela satisfação que buscávamos alcançar torna-se insatisfação. A sabedoria bíblica está sempre desafiando as nossas definições humanas de sucesso. O mundo valoriza acúmulo, poder, visibilidade. E Deus chega e nos mostra que Ele valoriza fé, humildade e generosidade. O mundo nos ensina a conquistar. Deus nos chama e nos desafia a entregar. O mundo diz, você é o que você tem. E Deus diz, você é quem eu digo que você é. Quando Deus nos dá recursos, é para que sejamos mordomos, não colecionadores. A função da riqueza no reino de Deus é servir aos propósitos eternos, abençoar pessoas, sustentar a obra de Deus e gerar louvor ao nosso Criador. Fora disso, ela se transforma rapidamente em armadilha, como o próprio texto nos mostra. Portanto, a tragédia de Eclesiastes 5, versículo 13, não é apenas a infelicidade de um homem rico, mas, sobretudo, o retrato do destino de todos quantos acumulam sem propósito, sem generosidade, sem submissão a Deus. É por isso que Salomão nos lembra, nós não fomos chamados para definir o sentido da vida por nós mesmos, não. Essa tarefa não nos pertence. A vida é um dom e o seu propósito é revelado pelo doador. Quando nós tentamos viver a parte dessa revelação, mesmo os maiores bens se tornam fardos pesados que impedem o nosso verdadeiro avanço. O que o texto bíblico nos ensina aqui é muito claro. Você pode conquistar tudo e ainda assim perder tudo, se a sua vida estiver centrada em si mesmo. Somente há sentido verdadeiro quando nós vivemos para algo maior do que nós. E esse maior do que nós chama-se Cristo. E Paulo, em Colossenses 3:3, diz que a nossa vida está escondida com Cristo. Por isso, fora dele, só nos resta confusão e vazio. Com ele, mesmo o pouco se transforma em abundância e a simplicidade se transforma em alegria genuína. Concluindo, meu querido irmão, minha amada irmã, nós estamos escrevendo uma história com as nossas próprias escolhas, com os nossos desejos, com a maneira como nós lidamos com as coisas que nós possuímos, que nós alcançamos, que nós conquistamos. A questão não é se seremos heróis ou vilões aos olhos do mundo. A pergunta é, seremos fiéis aos olhos de Deus? Não permita que as riquezas que podem ser bênção se tornem motivo de ruína. Não troque o sentido pelo sucesso aparente. Não sacrifique o eterno no altar do imediato. Viva com discernimento, com sabedoria e com reverência ao Senhor. E, acima de tudo, viva com Cristo no centro da sua história. Sabe por quê? Porque somente Ele transforma o vilão em redimido. Somente Ele impede que o sucesso se transforme em ruína em nossas vidas. Somente Cristo é suficiente para dar sentido àquilo que o dinheiro nunca poderá comprar, ou seja, paz,
propósito e, sobretudo, salvação. Deus abençoe o seu domingo, juntamente com a sua família. Um grande abraço.